Com vocês sobre esse tema, diluição, um tema muito importante para as provas de vestibulares. Por quê? Porque a diluição ela faz parte de vários processos ao nosso redor. Pensa que hoje a gente consome, a gente compra tudo concentrado, por exemplo, amaciante de roupas que vem concentrado, e aí se você botar o amaciante direto numa camisa bonita como essa do Química Completa, pode danificar a camisa. Antes de usar, você vai ter que diluir, fazer uma diluição, pegar um pouquinho do amaciante, adicionar água para depois usar. Os sucos, por exemplo, você compra uma polpa de frutas e antes de você tomar ou fazer o suco, você vai adicionar água, não? Você adiciona água para diminuir a concentração. Os medicamentos também, muitos medicamentos, ao invés de você pingar direto na boquinha as gotinhas, você muitas vezes dilui ele em água, faz uma diluiçãozinha em água para tomar. Então, perceba que tem muitas práticas do dia a dia associadas à diluição. Logo, é um tema quente para o vestiba, visto que as questões de vestibas são questões mais contextualizadas, mais de situações do dia a dia, relacionadas à ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, a gente vai conversar sobre esse tema. Tem material para baixar, você vai baixar o material para a gente fazer as questõezinhas. Você acompanha um material fantástico de Soluções 2. Temos aí mais de 10 páginas, questões de aplicação imediata, questões com gabarito para você treinar, questões de embasamento, não é? Como você já sabe. Mas a gente vai fazer uma diluição ao vivo. Só o Química Completa é assim, verdadeiramente completo. Então vamos lá, vamos conversar sobre diluição. Meus queridos, o que é diluição? Diluição é você diminuir a concentração do soluto por adição do solvente. Por exemplo, que suco está muito concentrado. Você fez aquele que suco estudando química com seus amigos, fez aquele que suco à tarde, tomou, está muito concentrado. Tu diz o quê? Bota mais água para ficar mais diluído. Pronto, você faz a diluição. Então veja só. A gente vai chegar na formulazinha da diluição para você responder as questões. Imagine você que você tem uma solução que você vai chamar esta solução de solução inicial, certo? Onde você adicionou a água e você adicionou soluto. O soluto vai ser representado por essas bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas, tá certo? Mas aí você experimentou e você achou que estava muito concentrado e você disse, caramba, que negócio forte, coloca mais um pouquinho de água. Então, você vai adicionar o solvente, suponha que o solvente é água, você vai adicionar água, ok? Quando você adicionar água, você vai obter uma solução cujo volume é maior, não é não? E você vai obter uma solução final. Você sai da solução inicial e você vai para a solução final. Vamos analisar em termos de fórmulas. Aqui, percebe o seguinte, eu tinha 5 bolinhas do soluto. Aqui eu continuo também com as 5 bolinhas do soluto, mas elas ficaram mais espalhadas, tá certo? Vamos lá. Nessa solução inicial, eu tinha uma certa massa do soluto, que eu chamo massa do soluto M1 inicial. Tudo bem? E aí, eu tinha tanto de água que formou uma solução cujo volume é um volume da solução inicial. Tudo bem? Meus queridos, a relação entre a massa e o volume vai me dar uma concentração que eu chamo de concentração inicial. Então, concentração inicial vai ser a massa do soluto inicial sobre o volume inicial. Tudo certo? Vamos lá. Daqui para cá, o que aconteceu? Eu adicionei água. Agora eu pergunto o seguinte, a massa do soluto mudou? Não, eu continuo tendo as 5 bolinhas do soluto. Então, eu vou continuar tendo a mesma massa do soluto inicial. Tudo bem? Agora o volume mudou? Mudou. Eu vou ter um volume que eu vou chamar de volume final. E por sinal, o volume final é o volume inicial mais o volume de água adicionado. Ok? Pois bem, essa nova relação vai me dar uma nova concentração. Essa concentração é chamada de concentração final. Concentração final vai ser igual ao quê? A massa do soluto inicial sobre o volume final. Tudo bem? Veja só, essas duas expressões eu vou organizar em função da massa. Então vamos lá.
massa do soluto inicial é igual ao quê? Concentração inicial vezes o volume inicial. Ok? Essa outra aqui, a massa do soluto inicial é igual ao quê? Concentração final vezes o volume final. Opa! Olha só! O que a gente tem? A gente tem que a massa do soluto inicial não mudou. A massa do soluto inicial não mudou. Por quê? Porque você só adicionou o solvente. Então, meus queridos, como a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto na condição final, ou seja, a mesma massa, eu posso igualar essas duas entidades aqui, ó. E aí eu vou ficar o seguinte, concentração inicial vezes o volume inicial é igual ao quê? Concentração final vezes o volume final. Eis a fórmula da diluição. Falou em diluição, save aí CFVF. Save aí CFVF. Diluição, save aí CFVF. Concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final vezes o volume final. Ah, professor, e se estiver em mol por litro? Mesma coisa. Você pode usar assim, ó. Molaridade inicial vezes o volume inicial é igual molaridade final vezes o volume final. Se tiver em porcentagem e volume, tema muito quente para o Enem por causa dessa história de diluição do álcool para chegar o álcool a 70%, não é não? Veja só, porcentagem em volume inicial vezes o volume inicial vai ser igual porcentagem do volume final vezes o volume final. Ok? Então agora a gente vai fazer uma praticazinha relacionada a essa questão. Essa questão diz assim, ó, 50 ml de sulfato de cobre de concentração o quê? 20 gramas por litro. Então vamos anotar 50 ml de sulfato de cobre de concentração 20 gramas por litro. Foi o quê? Ela foi diluída. Ela foi diluída a uma concentração de quê? De 4 gramas por litro. Tudo bem? A pergunta é o seguinte, quanto de água foi adicionado? E qual o volume final? Vamos lá? Vamos utilizar aqui a relação. Vamos lá. Temos o seguinte, diluição você vai aplicar logo assim, ó. Você vai aplicar logo aqui, ó. Já sei. Diluição é CI vezes VI é igual ao quê? CF vezes VF. Tudo bem? Identifica na questão o que ele te deu. Veja só, ele disse que você tinha uma solução de 50 ml, logo isso aqui é o quê? Volume inicial. De concentração 20 gramas por litro, logo aqui é o quê? Concentração inicial. Então vamos anotar, eu tenho o seguinte, ó, concentração inicial igual a 20 gramas por litro, volume inicial igual ao quê? Igual a 50 ml. Perceba que isso aqui é a nossa solução inicial. Tudo bem? O que ele diz pra gente? Foi diluído a uma concentração de 4 gramas por litro, então esse 4 gramas por litro é a concentração final. Então você anota, concentração final igual a 4 gramas por litro, tá certo? Ele pergunta pra gente quanto de água foi adicionado e qual o volume final. Então ele pergunta pra gente aqui, ó, qual o volume final e a gente vai descobrir também quanto de água foi adicionado. Meus queridos, fica bem claro que ele deu isso aqui pra gente, ó. Ele deu concentração inicial, volume inicial, ele deu concentração final, logo a gente vai achar o quê? A gente vai achar o volume final. Não é fácil? Vamos com o tio Perdiga, bora! Qual a concentração inicial? 20, então vamos lá. Você vai fazer 20 multiplicado por quê? Multiplicado por 50 vai ser igual ao quê? Concentração final, que foi quanto? 4. Multiplicado por quanto? Volume final, que é o que você vai obter. Tudo bem? Aí eu já paro para responder uma perguntinha. Aqui a concentração está em grama por litro. Aqui o volume está em ml. Pode? Pode. Desde que eu trabalhe grama por litro e grama por litro. Grama por litro vai cortar com grama por litro, não é? Dessas concentrações. E o teu volume final vai dar em ml. Ok? Pode nessas condições. Então vai ficar, vamos lá.
20 vezes 50 dá o quê? 20 vezes 50 dá um total de 1000, né? 1000 vai ser igual a 4 vezes VF, ok? Logo, o volume final é igual a 1000 dividido por 4, que vai ser igual a 250 ml. Ou seja, você precisa levar a solução de 50 ml até o volume final de 250 ml. Logo, você descobre aqui o volume final. Volume final é igual ao quê? 250 ml. Você respondeu aqui, ó. Qual é o volume final? A questão também pergunta o seguinte: quanto de água foi adicionado? Ora, meus queridos, se a gente tinha 50 ml e passou a ter 250 ml, é porque foram adicionados quanto? 200 ml de água, não é não? Não entendi. Vamos lá. Volume adicionado vai ser igual volume final menos o volume inicial, ok? Ou seja, 250 menos 50, dando um total de 200 ml. Tudo bem? Você entendeu? Então, aplicando a fórmula bem facinho. Eu queria chamar a sua atenção do seguinte também, algo muito importante. Perceba que diluição trabalha com proporcionalidade inversa. Como assim? Se o volume da solução aumentar x vezes, a concentração vai diminuir x vezes. Percebe? Que é uma proporcionalidade inversa. Concentração e volume são inversamente proporcionais. Não entendi. Olha nessa questão. Concentração inicial foi quanto? 20 gramas por litro, não é não? Concentração inicial. Quanto foi a concentração final? 4 gramas por litro. A concentração diminuiu quantas vezes? 20 para 4, ela diminui quantas vezes? 5 vezes. Concentração ficou o quê? 5 vezes menor. Logo, o volume tem que ser 5 vezes maior. Ou seja, 50 vezes 5, 250. Então, eu estou te falando isso é uma dica de sala de aula. Dica do Química Completa. Concentração e volume são inversamente proporcionais. Para você responder questões de cabeça até, algumas questões sem precisar ir para os cálculos. Ok? Grava isso. Concentração e volume são inversamente proporcionais. Se o volume aumenta x vezes, a concentração diminui x vezes. Tudo bem? Vamos fazer essa práticazinha aqui? Olha só, eu vou pegar então, aqui a gente tem a solução do sulfato de cobre de concentração 20 gramas por litro, tá certo? Olha a cor dela como é. Eu vou deixar isso aqui para servir de comparação, tá certo? Olha a cor dela como é, aqui no fundo branco. Tá certo? Essa aqui vai servir de comparação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora 50 ml e vou fazer a diluição. Então, vou pegar aqui 50 ml utilizando a proveta. Passou um pouquinho. Vou pegar exatamente 50 ml. Espera aí. Passou um pouquinho. Certo. 50 ml. Tudo bem? E agora a gente vai fazer a diluição. Para isso eu vou usar o quê? Eu vou usar um balãozinho de fundo chato, onde ele tem uma ferição de exatamente 250 ml, não é não? Então vamos lá. Eu vou adicionar os 50 ml do sulfato de cobre, certo? Agora, o que vai acontecer? Eu vou preencher até os 250 ml que a gente achou, eu vou preencher com água, tá certo? Então, para ir mais rápido, nesse iniciozinho, vamos preencher com água. É lindo, né? Como a química é linda, meu Deus. Agora eu vou parar um pouquinho para a gente ir mais específico, tá certo? Utilizando a piceta. Agora a gente vai agitar um pouco
Tá certo? Pronto. Fizemos agora a nossa diluição. Levamos de 50 ml para 250 ml por adição de água. E eu vou te provar que ficou mais diluída. Como? Eu vou comparar a coloração com a original. Olha lá. Comparando a coloração, a mais concentrada e a mais diluída. Vou responder agora mais duas questõezinhas com vocês. Então vamos lá, página 5, questão 1 da nossa ficha diz o seguinte: temos uma solução de 200 ml de hidroxissódio de concentração 5 mol por litro e ao levá-la a 1000 ml, ou seja, ao fazer a diluição dessa solução indo para 1000 ml por adição de água, ele pergunta qual a concentração final. Vamos lá, química completa. A gente vai responder essa questão de cabeça e depois a gente vai para os cálculos. Veja só, se a gente tinha 200 ml de concentração 5 mol por litro, se você fez a diluição, o volume ficou quantas vezes maior? Você adicionou a água, não foi? Ele ficou quantas vezes maior? Vamos lá, 1000 é quantas vezes maior do que 200? 5 vezes, não é não? Logo, a concentração vai ser 5 vezes menor. Resposta da questão, 1 mol por litro. Não entendi. Vamos lá, vamos agora para o cálculo. Falou em diluição, você vai usar o quê? CI/VI. CI vezes VI é igual ao quê? CF vezes VF. Ok? Veja só, a questão, ela te deu o volume inicial, te deu a concentração inicial. A questão te deu o volume final e pede para a gente a concentração final. Tudo bem? Olha só, concentração inicial foi igual a quanto? 5 mol por litro, não é não? Então, 5 multiplicado. Volume inicial foi quanto? Volume inicial foi 200 ml. Vai ser igual ao quê? Concentração final, que é que a gente vai achar, multiplicado por quê? Volume final, que foi o quê? 1000 ml. Ok? Vamos lá. 5 vezes 200 dá um total de 1000, não é? Ou seja, você vai ficar que 1000 é igual ao quê? Concentração final vezes 1000. Logo, a concentração final vai ser 1000 sobre 1000, que vai dar igual ao quê? 1. 1 o quê? 1 mol por litro. Você entendeu? Ah, professor, eu tenho uma pergunta. Aqui está em mol por litro, aqui está em C. Meus queridos, esse C significa concentração, que vai dizer para a gente o tipo de concentração é a unidade. Logo, essa concentração é a concentração molar. Tá certo? É a mesma coisa daqui, ó. Ok? Ou seja, você pode escrever MI/VI é igual a MF/VF. Concentração molar inicial, volume inicial, é igual a concentração molar final, volume final. Ou seja, pouco importa a letrinha, o que mais importa é a unidade. Você entendeu? Vamos para a próxima. Próxima questão. Deixa eu ler aqui, que diz o seguinte, a questão. Godofredo, olha só, coisa mais linda. Pega teu material aí, tá? O meu tá baixado aqui, ó. Olha lá. Vê se não é verdade. Deu para ver aí? O meu tá baixado aqui, meu material baixa o seu também, tudo bom? Godofredo tinha 1 litro de álcool concentrado. Olha só, então Godofredo tinha 1 litro de álcool concentrado. Aqui, ó, volume de 1 litro. Porcentagem em volume, 92% em volume, tá? Com o fim de torná-lo próprio ao melhor uso para higienização, tema muito pertinente, não é não? Para a situação que a gente está vivendo, a 70%, ou seja, para levar para 70%, ele pergunta o seguinte: quanto de água deveria ser adicionado ao álcool concentrado? Quanto a gente vai adicionar? Meus queridos, diluição você aplica o quê? Diluição você vai aplicar, ó, concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final vezes o volume final. Ok? Concentração inicial vai ser o quê? 92%. Ele deu isso aqui pra gente. Volume inicial, 1 litro. Se você quiser, pode trabalhar em ml aqui, ok? Porcentagem final. Então, veja só, ele me deu isso aqui e me deu isso aqui, tá certo? Concentração final, ele deu também, que foi o quê? 70%. E ele pergunta o volume de água adicionado. Perceba que aqui a gente vai achar o volume final. Para a gente achar o volume adicionado,
você vai pegar o volume final menos o volume inicial, ok? Então vamos lá. Concentração inicial foi quanto? 92%. Vezes o volume inicial, esse 1 litro, eu vou trazer para cá em ml, tá certo? Eu vou botar aqui, ó, 1000 ml, ok? Vai ser igual concentração final, 70, multiplicado pelo o volume final, ok? Então, o volume final vai ser igual 92 vezes 1000, 92.000, dividido por quanto? Dividido por 70. Você vai cortar o quê? Você vai cortar um zerinho com outro zerinho, logo, o volume final vai ser igual a 9.200 dividido por 7. Logo, esse volume final, fazendo as contas, você vai encontrar 1.314,2. O que? ml. Ok? Se você botar isso aqui como uma resposta da questão CIFO, qual a resposta da questão? Ele pede o volume adicionado. O volume adicionado vai ser igual ao quê? Vai ser igual o volume final menos o volume inicial. Ok? Que vai ser igual ao quê? Que vai ser igual a 1.314,2 menos 1.000. Que vai ser igual a 314,2 ml. Ok? Aqui é a resposta da questão. Você entendeu? Então veja só, é bom você fazer as questõezinhas de aplicação da apostila, faz as questõezinhas de embasamento, da apostila, depois você vai para as questões de aplicação imediata. E por último, agora vai. Tudo bem? Lá tem questões gabaritadas para você treinar. As próximas aulas de soluções, a gente vai entrar em soluções 3, uma nova ficha envolvendo o quê? Misturas de soluções com reação, mistura de soluções de solutos diferentes sem reação e titulação. Tudo bem? Foi bom estar com você e não esqueça, você é show!